Eu quero falar hoje, essa pregação é como estamos cuidando das futuras gerações. E eu queria que vocês abrissem em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Todos acharam? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ler. Amém? Todos acharam? Diz assim a minha Bíblia: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. No versículo 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Amém. Aleluias. Podem sentar, amados. Nós temos aqui um rei que foi um homem de fé, um homem íntegro, um homem que lutou muito contra a idolatria de Judá, juntamente com Isaías, porque havia muita idolatria, postes ídolos, deuses, que Deus disse: olha, não tenham outros deuses. E ele então, juntamente com Isaías, tirou tudo aquilo. Ele conseguiu, mais uma vez agora, porque tantas vezes Israel tinha se afastado, Judá tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E ele aqui então, ele trouxe de volta o temor, a adoração ao Senhor. Ele purificou o templo, tirou todos aqueles deuses estranhos que não pertenciam àquele lugar, que estavam dentro do templo do Senhor, os altos onde eles adoravam, queimavam incenso. Ele destruiu tudo.
E a Bíblia diz que não houve um rei como ele em Judá, depois dele. O coração dele era um coração reto diante do Senhor. Ele seguia, ele era um homem que orava, que quando ele tinha alguma luta, ele ia diante do Senhor. E vocês podem ver isso na história de Reis, ou em Crônicas, ou mesmo em Isaías. Isaías, ele começou a reinar com 25 anos. E ele reinou 29 anos em Judá. Esse rei foi um rei que ele fez tudo reto, sim. Ele fez tudo reto. Mas, com 39 anos, ele teve uma enfermidade grave. Uma enfermidade que o levaria para a morte. E não havia nada, não havia médico, não havia nada que podia ajudá-lo. E vocês imaginem, aquele homem com 39 anos, um rei próspero, um rei rico, um rei que tinha levado o povo novamente a adorar ao Senhor, restaurando o temor a Deus, o amor a Deus, a busca por Deus. Ele tinha feito grandes coisas. E ele agora, certamente com 39 anos, quando ele adoeceu, ele tinha planos. Ele estava no auge do seu mandato, da sua carreira de rei. E aí vem a doença. Amados, vocês imaginem, quando vem uma doença que é incurável, de repente vem aquele rebuliço, e você diz, o que eu faço agora? E nós muitas vezes passamos por um rebuliço desses. Certamente vocês já passaram por rebuliços, por doenças, enfermidades, por separações, por perdas, por divórcios, perda de emprego. E o que se faz? O que a gente faz? Muita gente diz, puxa, mereceu, ele aprontou, então ele mereceu. Ezequias não aprontou. E muitos de nós não aprontamos. Mas nós passamos por aflições. Amados, todo problema, toda a tribulação que nós passamos, saibam de uma coisa, ela não é em vão para Deus. Porque a nossa experiência vai ajudar aquele irmão, aquela pessoa, que um dia você vai falar, eu passei por isso, e eu posso te dizer, eu passei e venci com o Senhor. É isso que nós temos que ter em mente. Não vamos fraquejar quando nós estamos passando por dificuldades, porque o nosso Deus está conosco o tempo todo. Assim como nós cantamos, Ele vela, Ele olha por nós, Ele está do nosso lado. Ele não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos. E Ezequias, ele não desistiu porque ele sabia quem era Deus. Ele agora enfrentou um inimigo que não era mais externo, mas era interno. Era uma doença. E talvez ele dissesse, eu estou com 39 anos, eu quero agora também me regalar um pouco, eu quero descansar um pouco, eu quero aproveitar tudo aquilo que eu amealhei. Afinal, eu tenho riqueza, eu tenho poder. Amados, ele queria desfrutar talvez, mas aí veio a doença. E o que é que ele tinha amealhado? Sim, ele amealhou coisas para o reino, sim, ele restaurou Judá. Mas nisso tudo, o coração dele começou a se ensoberbecer. Ele começou a ficar orgulhoso daquilo que ele tinha feito. E amados, aparentemente estava tudo bem, mas Deus olha o nosso coração e nós não podemos esconder nada no nosso coração, nenhum pensamento, nada que nós tenhamos dentro de nós, porque Deus, Ele nos perscruta, Ele vai no nosso íntimo, Ele vai lá dentro, Ele olha no nosso coração, Ele conhece cada pensamento nosso.
Por isso nós temos que pedir, limpa o meu pensamento, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Isso é todo dia. Amados, eu tenho aprendido isso com Deus, porque eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu quero servi-lo com todo o meu amor. E para isso eu preciso ter uma mente conectada a Deus, uma mente limpa. Ezequias, talvez ele estivesse como aquele homem, aquela parábola que Jesus falou, aquele homem que produziu muito, né? O campo daquele homem produziu muito, um homem rico. E ele disse, puxa, produziu tanto, eu tenho os meus celeiros, mas eles são pequenos para toda a produção que eu tenho. E eu quero agora colocar os meus grãos, tudo que eu estou colhendo, eu preciso de um lugar maior, vou destruir tudo e vou fazer tudo novo. E aí eu vou me regalar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me divertir, porque eu terei para anos a fio, eu terei uma provisão. E o que foi que Jesus diz? Louco, esta noite tua vida será levada. Nós fizemos planos, amados, mas o Senhor também tem planos a nosso respeito. E nós, às vezes, queremos muito alguma coisa, a nossa vontade, o meu eu. E Jesus diz o seguinte: o que é que esse homem tem abundância, tem bens, mas esses bens todos, para quem que ele vai deixar? E o que é que ele amealhou para o Senhor no reino? É o que Jesus fala. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós temos que ser ricos com Deus. Quando essa enfermidade apareceu, Deus mandou Isaías fazer uma visitinha para o doente, para Ezequias, e disse, vai lá, eu tenho uma palavra para ele. E essa palavra foi uma palavra abaladora, foi uma palavra catastrófica para Ezequias. Quando ele chega e diz, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que palavra dura. Ele tinha esperança de ficar bom. Aquilo foi uma bomba na vida dele. Mas o que a gente faz quando se recebe uma notícia dessas? A gente começa a refletir em tudo aquilo que a gente fez ou não fez, que a gente deixou de fazer e deveria ter feito. Quais são as prioridades nessa hora? Será que nós damos as prioridades certas, as coisas certas? Será que eu tenho construído a minha vida com os valores corretos que Deus quer? Todo ser humano que tem uma doença, começa a refletir sobre essas coisas. E o interessante é que a maioria das vezes, as pessoas pensam na família. Quanto tempo eu fiquei com meu cônjuge? Quanto tempo eu despendi para os meus filhos? Será que eu só trabalhei para obter poder? Para ser alguém? É claro que nós queremos dar o melhor para a nossa família. Mas que tempo nós despendemos com os nossos filhos, ensinando eles, discipulando eles para Deus, ensinando o caminho do Senhor? Será que o dia que nós não estivermos mais aqui, eles vão saber andar sozinhos? Eles vão andar nos caminhos do Senhor? Será que eu fiquei devendo alguma coisa? Será que eu perdoei aquele que eu tinha que perdoar? Será que eu também pedi perdão? Será que eu machuquei alguém?
Será que eu deixei de abraçar alguém, de visitar alguém? Será que eu fiquei protelando? Porque quando tudo está bem, as pessoas vão procrastinando, vão deixando lá para frente. Amados, há 9 anos atrás eu recebi um diagnóstico de câncer. E eu confesso para vocês que isso me abalou muito, porque eu não sabia como seria. E eu me lembro que eu saí daquele consultório meia trôpega, e eu disse: e agora, Deus? O que eu faço? E agora, Senhor? Será que eu estou com a minha vida em retidão? Foi o meu pensamento. Porque nós queremos todos, amados, entrar no reino dos céus. Mas quando chega aquela hora, a gente se pergunta: será que eu vou mesmo? E ali, eu chorei, pensei na minha família, nas minhas filhas, no meu marido, como seria. Orei, clamei ao Senhor. E Deus não permitiu que fosse um câncer sério. E com radioterapia eu fui curada, para a glória do Senhor. Mas, quando se passa por uma doença assim, a gente começa a refletir. E nós colocamos a nossa vida numa balança. E Deus está de um lado e a gente está do outro. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. E aqui nesse tema que Deus está falando com Ezequias, o que é que Deus está mostrando? Ele está mostrando aqui, a tônica desse texto é a família. Ezequias, apesar de ser um homem de fé, um homem que obedeceu a Deus, que seguiu os mandamentos de Deus, seguiu o caminho do Senhor, ele deixou a família de lado. Quando Ezequias ouviu aquela sentença, ele virou para a parede e chorou amargamente. Que notícia que ele recebeu! A dor profunda de Ezequias, a tristeza, o desânimo. Isso acontece com cada um que está doente, enfermo. Ele agora, amados, estava ali. Isaías saiu e ele ficou só, certamente no quarto dele, chorando, orando, clamando ao Senhor. E se colocou diante do Senhor dizendo: Senhor, lembra-te, peço-te. Eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. Ali na intimidade, ele e Deus, ele se derramou. O que foi que Jesus disse para nós? Está falando para nós em Mateus 6,6. Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Sabe o que é isso? Sublinhe na sua Bíblia: ele te recompensará. Você está em secreto, você está na intimidade com Deus. E ele em secreto com você, está tratando com você secretamente. E ele está ouvindo, vendo o que você está falando e o que você está chorando e falando. Ele está ali contigo. Amados, um homem que sabe que vai morrer, como Ezequias, ele confiou em Deus. Eu estou falando de um tema hoje que é um pouco pesado, falar de morte. Mas, amados, nós somos mortais.
Infelizmente, nós temos que, cada um passa por isso. Se é rico, se é pobre, se é sábio, se é analfabeto, se é criança, se é jovem, se é idoso. Nós passamos e temos que passar por isso. Por quê? Deus nunca quis que nós morrêssemos, amados. Deus sempre quis que nós vivêssemos, porque Deus é vida. A vida veio dele. E Ele lá no Éden nos deu vida. E Ele sempre quis que nós vivêssemos. Mas por causa do pecado, nós temos que passar por esse sofrimento. É o pecado que faz com que nós tenhamos que morrer. Mas tenham bom ânimo. Porque algo bom nos espera. Porque nós somos peregrinos nesta terra. Nós não estamos aqui para ficar como semente, mas não, nós vamos para um lugar melhor. É isso que o Senhor nos promete. Que nós estaremos com Ele no reino dEle. Reinaremos com Ele em glória. Aleluia. 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 Muito pode a oração do justo em seus efeitos, amados. Deus ouviu a oração de Ezequias, respondeu. Imediatamente, vocês imaginem, ele orou ali, é como se Ezequias estivesse em São Conrado e Isaías estivesse indo lá para a cidade, lá para o centro, para atravessar a ponte, e Deus diz assim: volta, Isaías, porque eu tenho uma palavra para Ezequias. Vocês imaginem Ezequias recebendo duas notícias bombásticas no mesmo dia. Uma de morte e a outra de vida. Glória a Deus por isso. Ele recebeu vida de volta. Por quê? Porque Deus ouviu. E amados, Ele ouve a sua oração. Mesmo que você diga, eu não sei porque eu não recebo a resposta. Mas creia, a recompensa virá. A resposta virá, e você não tem que duvidar, mas crer no Deus do impossível, como nós cantamos aqui. Deus enviou Isaías, e nós vemos o seguinte, o que foi que ele mandou dizer? Olha, Ezequias, eu vim aqui porque Deus me mandou te dar um recado. Você vai viver. Você vai ter mais 15 anos de vida. O Senhor ouviu tua oração, viu tuas lágrimas, e tem mais uma coisa, Ele vai te livrar de Senaqueribe, Ele vai te livrar do rei da Síria, e vai proteger Judá, vai proteger Jerusalém, você não vai ser atingido. E é claro, como é que eu vou saber disso? Ele diz, me dá um sinal, isso é demais para mim, meu coração não aguenta. Primeiro eu morro e agora eu vivo novamente. A dúvida começou na mente dele. E ele diz então, eu quero ver isso, me dá um sinal. E ele diz, olha, eu vou mandar, o que você quer? Que a sombra aumente, que a sombra vá para frente ou vá para trás? No relógio de Acais, não, eu quero para frente, é muito fácil, que vá para trás a sombra. E isso aconteceu, e ele creu. O sol declinou, então ele viu que aquilo que Isaías estava falando vinha de Deus. Porque, amados, hoje nós temos muitos profetas que dão profetadas, mas este profeta não dava profetada. Um homem vindo de Deus, que falava o que tinha que falar, que não aumentava e nem diminuía nada daquilo que o Senhor falava. Glória a Deus por isso. Ezequias era abençoado por Deus. E Deus viu as lágrimas de Ezequias. E é interessante que no Salmo 126 diz assim, 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará
com júbilo trazendo os seus feixes. Suas lágrimas são sementes. Suas lágrimas estão sendo colhidas no odre de Deus. Ele te vê. Ele vê o teu interior. Porque ninguém consegue chorar falsamente. Um cristão não consegue chorar falsamente, porque ele é dirigido pelo Espírito Santo, que se move nele. A sua oração e as suas lágrimas, Deus não desperdiça. O Deus que Isaías pregava é um Deus que enxerga as suas lágrimas, que ouve a sua oração. Ele se relaciona com você. Ezequias enfrentou esse reboliço com oração, com lágrimas, com clamor. E eu não sei o que você está vivendo agora, mas que nós possamos olhar para Ezequias, mesmo com os erros dele, mas ele orou, ele confiou, ele sabia, ele cria num Deus sobrenatural. Ele sabia que Deus poderia fazer muitas coisas. Se nós hoje recebêssemos uma notícia, olha, você vai ter 15 anos de vida, não mais, o que é que nós faríamos? Talvez a gente diga assim, bom, eu vou fazer aquela viagem que eu nunca fiz, eu vou construir alguma coisa para os meus filhos. Quais seriam as nossas prioridades, amados? Que legado nós deixamos para nossos filhos? Qual é o legado que nós deixamos para as futuras gerações? Nós somos responsáveis pelas futuras gerações, amados. Deus disse para Ezequias, põe em ordem a tua casa, isto é, a família. O que é que a gente hoje precisa acabar que a gente não acabou? Que história que a gente tem que concluir que a gente não concluiu? Quais são os nossos problemas pendentes do passado? Aqueles que a gente acha que virão no presente? A quem eu fiquei devendo alguma coisa? Como temos conduzido os nossos filhos? Será que eles serão independentes quando forem adultos? Quando precisarem andar sozinhos? Ou serão incapazes e vão sucumbir nesse mundo tenebroso? Será que nós temos dado tempo suficiente para eles? Um tempo ensinando eles? Será que temos dado tempo para Deus? O homem do celeiro disse, eu agora vou me regalar. Eu quero me divertir. E nós? Como é que nós agiríamos? Tem pessoas que dizem, bom, eu vou dar tudo de mim agora. Muitos pensam assim, eu vou trabalhar, eu tenho 25 anos, 30, 35, 40, vou dar todo o meu gás, vou trabalhar. Quando eu chegar lá, na minha aposentadoria, eu quero usufruir. E se não houver aposentadoria? O que foi que nós amealhamos para o reino? Se o lá na frente não acontecer. É claro, amados, quando nós olhamos para trás, nem sempre nós tomamos as decisões certas. Tomamos decisões erradas em muitas situações. Erramos algumas vezes. E lá na frente também certamente nós vamos errar. Porque se somos alguma coisa, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Será que estamos vivendo pelos princípios da Bíblia, do que Deus quer? Porque, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque a gente está pregando sobre Ezequias, dos feitos dele, o que ele fez de bom e o que ele errou. Para quê? Por que nós lemos a Bíblia? Para que nós não caiamos nos mesmos erros.
para que a gente saiba exatamente como agir nesse mundo. É para isso que nós temos esse manual, que eu chamo que é o nosso manual de sobrevivência neste mundo, que nos ensina como nós devemos e podemos andar. Põe em ordem a tua casa. Este foi o recado de Isaías. Isto é, transmite aos teus filhos, netos e bisnetos o caminho do Senhor, seus mandamentos, a sua grandeza, que o adorem como Criador, como um Deus todo-poderoso, que o adorem como aquele que pode todas as coisas, que é o Deus do impossível. Ezequias, ele continuou a crer em Deus, a ter fé. Ele foi um rei próspero, sim. E por isso, por ele ser próspero, por ele ser rico, por Judá estar crescendo, por Judá ser próspero, porque a mão do Senhor era com Ezequias. A mão do Senhor estava com ele e o abençoava, e abençoava com isso todo o povo. Os olhos das outras nações cresceram. E aí o que aconteceu? O rei da Babilônia mandou uns mensageiros para ele dizendo: olha, eu soube que você estava doente, e levaram presentes para ele. E ele muito se alegrou com isso. E começou a mostrar tudo que ele tinha. Todos os seus bens, todas as riquezas que ele tinha, ele começou a mostrar. E aqui diz o seguinte: Isaías vai até ele e diz: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Ezequias simplesmente disse: eles vieram de uma terra longínqua, não disseram quem eram. E o que foi que eles viram na tua casa? Eu mostrei tudo. Cuidado, amados, com quem você leva para a sua casa. Cuidado, amado, porque nem todo mundo vai para a tua casa que vai ser aquela pessoa, porque você não conhece pensamentos, você não conhece o coração. Cuidado, amado. Que viram em tua casa? Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías diz: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Que coisa, amados. E sabe o que? Olha o que Ezequias respondeu. Boa é esta palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Amados, é muito triste isso que ele falou. Porque nós vemos o seguinte, que ele aqui não estava interessado, depois que ele morresse, com o que seria das futuras gerações, com o que aconteceria com Judá. E nós vemos o seguinte, ele reinou 39 anos, com 54 anos ele morreu. E nesses 15 anos, no terceiro ano, nasceu o filho dele, Manassés, que foi o pior rei de Judá. Manassés foi um rei que fez tudo o contrário que o pai fez. Os ídolos que o pai tinha tirado de Judá, ele colocou tudo de volta. Ele era agoreiro, ele era meio feiticeiro, ele sacrificou seu filho para os deuses estranhos.
Ele colocou um Deus novamente, os deuses no templo do Senhor, na casa do Senhor. Parecia até que ele era revoltado. Limpou a casa de Deus e colocou os ídolos. Esse menino assumiu o trono com 12 anos de idade. Então, ele não tinha experiência nenhuma. Ele trouxe a idolatria de volta para Judá. Infelizmente, Judá caiu na decadência porque esse rei reinou 55 anos, fazendo tudo que era ruim. Jerusalém era um lago de sangue praticamente, porque ele sacrificava o tempo todo aos deuses. Ezequias deveria ter colocado sua casa em ordem, porque aquele que obedece e cuida bem da sua família está debaixo da promessa do Senhor. Porque o 4º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, e te irá bem, e você terá vida longa sobre a terra. Isso é um mandamento de promessa. Ezequias deveria ter pego esse menino, deveria ter discipulado ele, deveria tê-lo levado à adoração ao Senhor, deveria ter falado das bênçãos do Senhor. Deus deu uma chance para Ezequias e ele não usou essa chance para falar à futura geração, ao futuro rei, de como ele deveria andar, de como ele deveria adorar ao Senhor. Amados, isso é tão sério. Ele deveria ter ensinado ele ser um bom rei que obedecesse aos mandamentos do Senhor. Mas Manassés fez tudo ao contrário. Amados, não basta você e eu servirmos a Deus, virmos à igreja, andarmos com Deus, se nossos filhos não fazem isso. Nós precisamos, amados, a futura geração. Nós vamos partir, mas nós vamos deixar um legado. Que legado nós vamos deixar? Amados, é muito triste quando nós olhamos para a Europa, até para os Estados Unidos. As igrejas estão sendo vendidas para boates, para restaurantes, para museus, para mesquitas. A Europa foi o celeiro do avivamento. Dali muitos missionários e pastores semearam pelo mundo, saíram mundo afora. E hoje aquele está decadente, porque uma geração não soube passar para outra geração os mandamentos do Senhor, não soube semear o amor, o temor ao Senhor. E hoje as igrejas estão frias, não tem mais ninguém na igreja. Eu já visitei algumas igrejas, não tem ninguém. Amados, é muito triste, eles usam as igrejas para darem concertos, porque ninguém mais vai à igreja. Por quê? Ezequias falhou, meus irmãos. E eu quero dizer para vocês, não vamos falhar como Ezequias. Vamos ensinar os nossos filhos, vamos discipulá-los. Quando foi a última vez que você sentou com seu filho em volta da mesa e falou das bênçãos do Senhor? Falou como Ele é bom, testemunhou. Quando ele ouviu falar da sua boca: olha, meu filho, eu estava com problemas, mas eu orei ao Senhor e o Senhor ouviu, o Senhor me ajudou, o Senhor me deu, o Senhor restaurou. Amados, nós precisamos falar mais para os nossos filhos, para a nossa geração de crianças, de juventude, o que o Senhor faz. Nós temos falhado nisso. Sabe de uma coisa que eu mais gosto quando os jovens vão lá em casa e eu sento em volta da mesa?
e nós começamos a falar das coisas do Senhor. Um fala uma coisa: pastora, vamos fazer um estudo? Vamos. Porque é assim, porque Deus disse isso. E a gente fala das coisas do Senhor. Amados, isso dá um novo gás na nossa vida. Parece que o ânimo vem, aquilo levanta. Amados, vamos orar pelos nossos filhos. Vamos clamar pela vida deles. Deus nos colocou aqui com um propósito. Alguém já disse que Davi, ele ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Alguém já disse que Noé perdeu o mundo, mas salvou sua família. Amados, eu creio nesse projeto de Deus, que nós vamos ganhar o mundo é através da nossa família. Vocês pensem bem, qual é a estratégia dos muçulmanos? Sabe o que eles fazem? Eles têm muitos filhos. Para quê? Para que o islamismo seja disseminado. Eu não estou dizendo que nós temos que ter muitos filhos, mas que nós temos que ensiná-los no caminho do Senhor, ensiná-los na verdade, para que eles não se desviem, para que no futuro nós não tenhamos uma igreja apóstata, uma igreja que não quer mais nada com Deus, uma igreja fria. E por que há tantos cristãos frios? Por que há tanta frieza? Porque o amor está sumindo, porque o eu está tomando conta do nosso coração. É o eu, é a minha vontade que eu quero fazer. E Ezequias estava assim também, no final. É a minha vontade, eu quero me regalar, eu vou fazer tudo o que eu quero. A futura geração, boa palavra. Boa palavra essa, Isaías. Vai ser no meu tempo? Não, não vai ser no seu tempo. Então não me interessa. Eles que se danem. Eu não vou estar aqui. Amados, que legado nós estamos deixando para as nossas futuras gerações. Eu me lembro da minha avó, uma mulher de Deus. Ela reunia os netos e contava histórias bíblicas. Ela cantava corinhos conosco e sempre estava ali orando, ensinando a orar. Eu me lembro do meu pai, sentado à mesa, sempre lendo a palavra. Eu me lembro da minha mãe, que sempre me falava das maravilhas de Jesus, dos milagres de Jesus. Amados, isso permaneceu, isso ficou. E é isso que nós temos que passar para as nossas gerações. Deus quer nos abençoar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Que legado nós estamos deixando para essas gerações? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Quando você olha para Moisés, a missão dele foi tirar o povo do Egito, da escravidão. Qual foi a missão de Josué? Levar o povo para a terra prometida. Qual foi a missão de Davi? É reunificar o reino. A missão de Salomão foi construir o templo. A missão de Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém. A missão de João Batista foi preparar o caminho para o Senhor. E qual foi a missão de Pedro? Foi abrir as portas para os judeus e para os gentios, pregando e evangelizando. Qual foi a missão de Paulo? Levar o evangelho a todas as nações. Qual foi a missão de Abraão? Ser tu uma grande nação. Esta foi a missão de Abraão. O propósito de Deus para Abraão foi que dele viria uma nação poderosa, grande, que seria bendita entre as nações e que todas as nações olhassem para essa nação e seguiriam esta nação. Este foi o propósito de Deus na vida de Abraão, para que ele andasse, preparasse o caminho.
Amados, Abraão, quando ele morreu, ele tinha 175 anos. Quem ele tinha ali? Com 100 anos, Isaac nasceu. Isaac casou com 40. Orou 20 anos para que a esposa tivesse filhos, porque era estéril. Teve gêmeos. Isaac 160 anos e Abraão 160. Abraão estava ali olhando. Essa é minha descendência. Mas Deus disse, olha para as estrelas do céu. Olha e vê, essa é a nação que será a tua descendência. Com 175 anos ele morreu, e o que ele tinha? Um filho e 2 netos. Os gêmeos com 15 anos. Deus ordenou a Abraão em que seus filhos, a sua casa, guardassem o caminho do Senhor. Abraão viu a grande nação? Não. Mas lá em Hebreus 11:13 diz que ele saudou de longe. E eu posso dizer o seguinte, ele viu você, ele viu a mim, quando ele olhou para aquelas estrelas, ele saudou. Ele saudou porque nós somos o Israel de Deus. Aleluia. Amados, nós temos uma missão. Passar o bastão para as próximas gerações. É ensinar o caminho. É orar pelos nossos filhos. Para que eles estejam aliançados com os mesmos valores que nós conhecemos hoje. Para que isso continue de geração em geração. Deus fez uma aliança com Abraão para selar esse pacto. Para que a descendência de Abraão andasse nos caminhos do Senhor. E o sinal da aliança era a circuncisão. O que é isso? É a marca no órgão reprodutor masculino. Significa que quando o marido tinha relacionamento com a esposa, com o propósito de ter filhos, o filho teria no seu órgão masculino também a marca da aliança. E ele iria dizer, eu sou da mesma aliança do meu pai, do mesmo Deus, de meu pai, da mesma fé que meu pai. Eu estou comprometido com as mesmas coisas que meu pai, a verdade do meu pai, o comprometimento dele é o meu. Os filhos que eu for gerar, eles terão a mesma marca e a mesma aliança do meu pai. Serão comprometidos com as futuras gerações. É isso, amados. A ordem de Deus para Ezequias, põe em ordem a tua casa, ele não correspondeu. Porque não se interessou. Enquanto eu estiver vivo, não vai acontecer nada comigo. E talvez a gente também pense assim. Talvez a gente pense assim quando a gente tem um filho, às vezes, que é rebelde, que não obedece. Ele vai se ver lá na frente, ele vai pagar pelo que ele está fazendo. Amados, não vamos amaldiçoar nossos filhos, vamos abençoar. Vamos dar a eles a nossa bênção. Vamos orar por eles, clamar por eles, para que eles possam seguir o caminho que o Senhor quer. O legado que nós deixamos, amados. Eu posso dizer isso da minha vida, talvez muitos de vocês não tenham crescido num lar cristão como eu cresci, mas Deus resgatou vocês. E se você hoje diz, meu filho, ele estava na igreja, mas não está, amados, nós temos uma promessa de Jesus. Jesus diz, aquele que o Pai me deu, eu não perco, eu resgato. Porque ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É isso que nós temos que ter a certeza. Crer. Não desista. Continue a crer. O impossível de Deus acontecerá.
O exemplo tem que vir do pai, da mãe. O exemplo é a única forma, amados, que nós temos para ensinar os nossos filhos. Que exemplo nós temos sido na nossa casa? O tempo está voando e eu não tenho mais tempo. No Salmo 144 diz, versículo 1, ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contatado o que outrora fizeste em seus dias. Quando vocês reparam na palavra, nós vemos que cada geração, a Bíblia, esses milhares de anos, Israel sempre foi o quê? Ouvindo a palavra de Deus, se afastavam, mas quando ouviam, voltavam. E nós somos um pouco assim. A gente deixa muitas vezes as coisas de Deus de lado. E não ouvimos. Amados, eu quero acabar dizendo, acabando com Deuteronômio 6. Seis, 4. Amém, aleluia. Acharam? Diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, aleluia. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aleluias. Amados, inculcar é falar todos os dias, toda hora, anos a fio. É falar, é inculcar, é colocar aqui. Sabe uma maneira boa de fazer isso? É colocar um ímã com versículos bíblicos na geladeira, porque todo mundo gosta de ir para a geladeira, beber uma água gelada, né? Eu tenho feito isso lá em casa, eu vou ter que trocar porque já estão velhinhos os meus. Amados, aí, ó, sem querer, vai lendo, vai fixando. Quando eu era criança, eu visitava com a minha mãe um hospital, que ela visitava muitas pessoas doentes, e ali era um hospital de freiras e sempre tinha uns versículos, assim, uns quadros com versículos. Toda vez que eu passava ali, eu lia. Eu nunca mais esqueci os versículos, amados. Isso é inculcar, é colocar para dentro a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, ela traz vida, ela cria, ela faz onde não tem nada, do nada veio tudo, é o verbo e nós temos que crer nisso, no impossível de Deus. Creia que você vai vencer essa batalha, não é tua. Mas creia, o Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor. Não são nossos, nós somos mordomos dele, mas sejamos bons mordomos de Deus. Ensinando a palavra, dirigindo eles. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes nós achamos que os nossos filhos, eles são tão assim, eles são maduros. São maduros nada. Às vezes nós achamos isso e eles não são. É inculcar todo dia. A minha mãe fazia isso. Eu faço isso com as minhas filhas e elas dizem, você já falou. Eu sei que eu já falei. E eu vou falar de novo, e de novo, e de novo. Isso é mãe. Mãe é assim. Vai falando e falando. Eles não querem ouvir. Estão saindo, estão ali, mas eu estou falando. Mas aquilo eles estão ouvindo, querendo ou não. Sabe por quê? Porque a erva daninha, ela vem, você não precisa falar, ela vem.
Quando você tem uma horta, você tem um jardim, o que acontece? Você semeia lá a sua cenoura, a sua couve, mas você tem que cuidar. Para quê? Para que aquela erva daninha não venha. Cuidar. Porque parece que ela cola. Se nós queremos colher, amados, nós temos que... Isso é um esforço. Nada vem sem esforço. Temos que cuidar da nossa família. Temos que cuidar dos nossos filhos. Para que as próximas gerações continuem firmes. Continuem buscando, amando, adorando ao Senhor. Para que não tenhamos uma igreja apóstata. Eu oro, amados, para que nós tenhamos uma igreja forte. Que os jovens venham dessa geração, da próxima, que eles recebam o legado que nós temos, possamos passar para eles. Glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço a Deus e peço, amados, entendam que nós precisamos investir mais nos nossos filhos. Queremos ter uma igreja nas futuras gerações que continue cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, do amor de Deus, que a nossa voz continue a ecoar na mente deles, nas futuras gerações, que os nossos filhos não venham receber uma igreja apóstata. Vamos ser o exemplo, vamos viver de forma que honre a Deus, que agrade a Deus com o nosso proceder, colocando a nossa casa em ordem. Que cada geração possa dar continuidade à próxima geração. Que cada geração possa semear a palavra para a próxima geração. Seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero agradecer. Curve sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer. Agradecer pela tua bondade e misericórdia. Porque, Senhor, eu sei que muitas vezes falhamos. Quero te agradecer porque mesmo assim tu tens sido misericordioso. Quero te agradecer, Senhor, porque tu sempre nos ajudas. Tu sempre vens ao nosso encontro. Tu sempre fazes aquilo que nós precisamos ter em nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Eu quero agora, Senhor, que tu visites essas mães, que tu visites esses pais, esses jovens que têm uma missão pela frente, que os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, Senhor, que eles venham, Senhor, ser uma geração próspera na tua palavra, que venham te buscar, que venham cada vez mais estar aliançados contigo, Senhor. Que, Senhor, o nosso ecoar, Senhor, da tua palavra penetre nos corações, penetre nas mentes. Senhor, nós somos fracos, debilitados, mas nós cremos, Senhor, na tua palavra que é fiel. Porque a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos que os nossos filhos serão bênçãos. Nós cremos que nossos filhos, Senhor, serão gerações que levarão a tua palavra adiante, que não vacilarão, que ficarão firmes. Senhor, que eles tenham a tua palavra como espada penetrada em suas mentes, nos seus corações. Ó Deus, eu peço pelas famílias, as famílias que têm filhos, ó Deus, que não te conhecem, que são rebeldes. Senhor, eu te peço, traz de volta. Traz de volta. Senhor, Manassés foi o rei que fez tantas coisas erradas, mas quando ele foi levado cativo, ele reconheceu
que precisava de Ti e se voltou para Ti. Por isso, Pai, eu clamo a Ti agora, aquele filho, aquele cônjuge, aquele neto, aquele bisneto, aquele irmão, aquele avô, aquela avó, aquele tio, aquela tia, que estão afastados de Ti. Se algum dia ouviram a Tua palavra, que essa palavra agora, Senhor, possa crescer dentro deles e trazer vida, e eles retornar ao bom caminho, retornar ao pasto verdejante, retornar ao bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Nós cremos no Teu poder, Senhor, nós cremos que Tu farás, Senhor, um avivamento na igreja. Nós cremos numa igreja avivada, numa igreja santa, numa igreja que irá Te seguir, que irá Te ouvir, que irá Te adorar, Senhor. Nós cremos nisso e nós Te glorificamos. Ó Deus, nós queremos mais de Ti, mas limpa-nos, purifica-nos. Somos falhos, Deus, ajuda-nos, somos pequenos demais. Mas, Senhor, nós temos uma arma. A nossa arma é a oração, que nós podemos estar diante de Ti e Tu ouves o nosso clamor. Ah, Senhor, ouve as orações dos Teus filhos. Responde, Senhor, às orações das mães, dos pais aqui presentes. E que os filhos retornem e sejam bênção. Ah, Deus amado, eu Te agradeço e Te louvo por tudo que Tu fizeste nesta manhã. E creio, Senhor, que nós seremos muitíssimo abençoados por Ti, vendo os nossos filhos crescerem, Pai, em graça, em amor, em comprometimento contigo. Que tudo isso, Senhor, é para a Tua glória, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, bendizer ao Seu nome. Glória a Deus. Vamos louvar. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é o alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Aleluia! Então Aleluia! louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, guiando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica
é porque está trabalhando. Aleluia! Glória! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar, e Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 Aleluia! com muito louvor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Invada o céu com seu louvor, com a sua adoração, e Deus responderá. Invada o céu com a sua oração, com seu clamor, com as suas lágrimas, com seu louvor, com a adoração, e Deus irá te responder. Aleluia. Aleluia. Dê a mão ao seu irmão. Glórias a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada vida que aqui está, Senhor. Quero te agradecer por essas famílias, Pai, por essa congregação. Que tu venhas também proteger os nossos que estão viajando, Pai. Que tu os tragas em segurança de volta, Pai. Ah, Deus, que tu estejas abençoando eles onde eles estiverem agora, Pai. No nome de Jesus. Agora leva-nos, Senhor. Ah, Senhor, debaixo da tua unção e proteção aos nossos lares. Nos livra, Senhor, da violência dessa cidade. Nos livra, Senhor. Ah, Senhor, de acidentes, de morte, de furtos, de roubos. Livra-nos do homem mau. Senhor, acampa os teus anjos nos nossos lares, junto de nós, da nossa família, Pai. E eu te peço, vai conosco e abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. 1, 2, 3, glória a Deus, aleluia, glória a Deus.